Olá! No nosso vídeo de hoje falaremos sobre a narrativa de Eros e Psique, narrativa que aparece no livro As Metamorfoses de Apuleio, livro também chamado do Asno de Ouro, por Santo Agostinho. Qual é a narrativa interpolada nesta obra, intitulada As Metamorfoses, que vamos abordar? Amor e psique, Eros e psique, conforme a tradução de alguns. Narra a história de um rei que tem três filhas, três belas filhas, mas a mais nova é de uma beleza incomensurável. A jovem psique é uma menina de raríssima beleza, tanto que as outras duas irmãs conseguem marido, conseguem se casar, mas a psique é tão adorada que passa a ser reverenciada pelos homens e não desejada como mulher, o que ofende a deusa Vênus, a deusa do amor. E para se desfazer deste mal feito de ser preterida pelos homens por uma mortal, manda seu filho, Cupido, Eros, para que possa flechar Psique, para que ela se apaixone pelo homem mais desprezível da terra. O pai, que consegue casar as duas filhas, consulta o oráculo para saber se há alguma interferência dos deuses no destino de sua filha mais jovem. E o oráculo diz que ele deve preparar a filha para as núpcias com a morte, deixá-la num precipício, que os ventos iriam buscá-la e uma criatura terrível iria desposá-la, iria levá-la. Psique aceita o seu destino. Os homens que a reverenciam a acompanham nesta procissão, basicamente, que é essa núpcias dela com a morte, e deixada no precipício, é levada pelos ventos, pelos zéfiros, e adquire a consciência quando está numa relva verde macia à porta de um imenso palácio de ouro e mármore. E ali ela vai descobrir que ela está em liberdade, é contraditório, mas presa dentro de um castelo, onde ela é senhora. E descobre que, à noite, ela tem agora um marido. E este marido impõe-lhe uma condição. Ela jamais poderia ver-lhe o rosto, sob pena de perdê-lo para sempre. Psique aceita e tem a sua noite de amor com o seu marido, que ela não sabe ainda tratar-se de Eros, que ela não sabe ainda que se trata de Cupido. E tem uma vida totalmente aprazível. E deseja então contar a novidade às irmãs, ao pai, deseja visitar a família, e Eros a previne de que ela será exposta a circunstâncias que poderá agravar a situação. E estas circunstâncias seria a inveja das irmãs. Ela traz as irmãs até o palácio, com consentimento de Eros, obviamente sem que ninguém o veja. Presenteia as irmãs com presentes caros e raríssimos, o que provoca realmente a inveja delas, que acabam por instigar a Psique a verificar quem é o marido, que ela não havia visto o rosto, que ela não conhecia o rosto, porque ninguém conhece o rosto do Deus do amor. Tomada então agora dessa curiosidade, escravo dessa paixão que é a curiosidade, Psique tenta ver-lhe o rosto e deixa pingar uma gota de óleo, conforme as versões, e Eros acorda, desperta e diz que ela sabia do preço que teria que pagar, que seria a perda dele, que é o Deus do amor. Conforme a versão, Psique, enquanto observa o marido, acabou ferido por uma de suas flechas, o que a deixou extremamente apaixonada por Eros, que desaparece. Quando então ela implora a Vênus que mande novamente seu filho, e Vênus descobre do que se trata, que o filho, em lugar de flechá-la, acabou se envolvendo com ela, expõe-se que alguns desafios, algumas humilhações. E entre os desafios, depende um pouquinho das versões, nós temos uma montanha de grãos que ela terá que separar, que seria uma tarefa humanamente impossível, mas as formigas auxiliam. A lã de carneiros selvagens, que um humano não poderia conseguir, mas com auxílio de pássaros e, conforme as versões, conselhos, ela consegue esta lã. E por último, a arca que continha a beleza de Prosérpina, que ela teria que entrar no mundo dos mortos. E quem entra, quem desce ao mundo dos mortos, provavelmente não volta.
e Psique voltou, mas mais uma vez, tomado pela curiosidade, abre a arca e começa a entrar num sono profundo que levaria à morte. Eros, compadecido, pede a Zeus que interceda por ele e permite então que ele se una à Psique, e a Psique passa então da condição de mortal a uma condição de deusa, a uma condição imortal. Basicamente, esse é o resumo da narrativa de Apulei, com algumas versões. Agora, o curioso seria as possibilidades interpretativas desse texto. Uma delas que eu sugiro é a seguinte: um dos raros momentos em que o homem, um deus, uma entidade masculina, Eros, apaixona-se não pelo corpo apenas, mas pela alma de uma mulher. E é aqui algo interessante. E para isso, temos que repensar alguns conceitos. Se psique, em grego, pode significar alma, espírito, seria interessante saber que o conceito que hoje temos de alma está muito mais ligado a questões teológicas que propriamente a uma questão de consciência, da entidade da estrutura psíquica. Devemos isto particularmente a René Descartes, no século XVII, separou a ideia de consciência da ideia de alma. Então, o que temos? Nós temos uma linda princesa que personifica a alma feminina. Temos um deus, uma entidade masculina que se encanta por esta alma. Vemos também, nessa narrativa, um reflexo da condição platônica, que vai do amor erótico, da condição erótica, a uma condição ideal, a uma condição de perfeição. Da condição de mortal à condição de deusa, à condição do sublime. E esta narrativa, ela vai se espalhar pelo Ocidente e vai contaminar basicamente toda a nossa literatura, toda a literatura ocidental. Por quê? Porque nós temos aí 3 ingredientes nessa narrativa que se espalharam pelas literaturas do Ocidente. E quais são eles? O primeiro é uma transgressão. É alguém que rompe um acordo. E a Psique faz isso por 2 vezes, quando tenta ver o rosto do marido e quando ela abre a arca de Proserpina para saber como era aquela beleza perfeita que ele estava. Isso mostra que ela não tem controle do seu desejo, ela é escrava dele e não a que o controla. Então, o primeiro elemento é a transgressão. O segundo é o castigo, que são as punições impostas à Psique. E o terceiro é a redenção, a libertação, que a leva a deparar-se com o amor ou a completude que ela necessitava. Então, na literatura nós teremos isto. Nós teremos a transgressão, teremos o castigo e teremos a redenção. E há um dado, talvez, de fundamental importância, que poderíamos aqui nos apropriar, neste caso, de uma teoria, que é a teoria junguiana, do princípio do animus e anima, do princípio masculino, animus, do princípio feminino, anima. E é justamente o encontro do corpo com a alma que ocasiona a perfeição dos amantes. Nem só o erótico e nem só o sublime, mas a união de Eros com a psique, com a alma feminina, o encontro do amor, do corpo com a alma feminina, concretiza uma plenitude. Eu penso que esta é a lição que recebemos de Apulei e que serve para os nossos dias. Que o amor erótico, unido à condição da alma feminina, ou este ânimos, esta ânima, causa um equilíbrio, causa uma harmonia. No nosso próximo vídeo, nós veremos uma noção de amor na obra de Ovídio, chamado A Arte de Amar. Será mesmo que existe uma arte de amar? Veremos. Até lá.